Oi, galera! Vamos conversar um pouquinho sobre capacitores? Capacitores são elementos de circuito capazes de armazenar energia elétrica. Acabou. É isso. Capacitor, elemento de circuito capaz de armazenar energia elétrica. Qual é a sua finalidade no teu cotidiano? Puxa, você vai ver ele presente em flashes de máquina fotográfica, você vai ver ele presente muitas vezes em estabilizadores, você vai vê-lo presente em circuitos eletrônicos, você vai vê-lo presente em no breaks. Olha que beleza, porque eles são capazes de armazenar, guardar energia elétrica por um intervalo de tempo. Curto, mas um intervalo de tempo. E isso faz com que, acabou a energia em casa, acabou a energia da rede elétrica, ele ainda tem um tanto de energia armazenada que ele fornece ao circuito. Então, elemento de circuito capaz de armazenar energia elétrica. As televisões antigas, as atuais não, mas as antigas, quando desligadas, elas ficavam, a imagem se fechava, ficava um pontinho lá no meio da televisão de tubo. Aquele pontinho lá no meio era por quê? Ora, cara, porque era uma energia residual, uma energia que estava presente então nos capacitores, que estava sendo consumida e ficava ainda aquele residual de energia presente. Alguns outros equipamentos, quando você desligava, o botãozinho vermelho ficava vermelhinho por um tempo e ia apagando devagarzinho. Energia residual presente nos capacitores. Então, o capacitor é um armazenador de energia, certo? Agora, como é que ele funciona? Eu vou trabalhar aqui com capacitores de placas planas e paralelas, beleza? Coloquei duas placas metálicas, duas placas condutoras, paralelas uma à outra. E entre as placas, eu vou colocar um recheio. Esse recheio pode ser ar, esse recheio pode ser papel, esse recheio pode ser lã, esse recheio pode ser borracha, esse recheio pode ser qualquer coisa não condutora. Não condutora, daí chamado de dielétrico, material não condutor, material isolante. Porque entre as placas eu vou criar um campo elétrico uniforme. Um campo elétrico uniforme. Esse campo elétrico uniforme é gerado devido ao quê? À ligação das placas aos polos das baterias. Então, cada placa ligada a um polo. Então, a placa da esquerda, vocês estão vendo ali, ligada ao polo positivo. Então, ela vai ficar positiva. A placa da direita ligada ao polo negativo. Então, vai ficar negativa. E, legal, porque entre as placas se cria uma diferença de potencial igual à da bateria. Vem comigo. Veja comigo aqui, ó. Eu tenho, então, duas placas. Muitas vezes o pessoal chama de armaduras. Vou ligar essas placas, então, a uma bateria, a uma pilha, tá ok? Ou a uma fonte. Tá aí, ó, um gerador. Você não colocou resistência interna, Pica-Pau. Justo. Gerador ideal, sem resistência interna. Tá, eu falo para você, ó, esse gerador aqui tem 20 volts. Ora, tem 20 volts no gerador, adivinha qual vai ser a DDP aqui entre as placas? 20 volts. Beleza? Aqui é o polo positivo, então essa aqui vai ficar a placa ou a armadura positiva. Aqui está a placa negativa, então o polo negativo, então aqui vai ficar a armadura negativa. Beleza? Então, a DDP entre as placas é a DDP da bateria ao qual está ligado. E aí você tem o quê? Uma equação. Já perceberam aí? Que essa equação depende do quê? A quantidade de carga acumulada entre as placas, a quantidade de carga acumulada depende de uma característica do capacitor que nós vamos chamar de C, vezes a DDP. Opa, quer dizer, que se aumentar a DDP, aumenta a quantidade de carga. Diminuindo a DDP, diminui a quantidade de carga. Uma relação direta entre elas. Quem que é a letra C? C significa capacitância. Capacitância. E a capacitância, olha lá, C, capacitância, é medida como? Isolando o C na equação, vai ficar Q dividido por U. U está multiplicando. Passa dividindo, então, Q dividido por U. Carga dividido por DDP. Então, coulombs, carga, coulomb, por DDP, volt. Coulomb por volt é chamado de farad.
farad, beleza? 1 farad é uma quantidade de capacitância muito grande, muito grande. É comum o pessoal trabalhar com quem? Com o chamado MF, milifarad. Milifarad. O milifarad, galera, vale então quanto? 10 elevado a menos 3 farads. O microfarad, o termo micro significa 10 elevado a menos 6 farads. O termo nanofarad, nano significa nano 10 a menos 9 farads. O termo picofarad, pico significa 10 a menos 12 farads. Beleza? Por quê? Porque 1 farad é muita quantidade de carga acumulada entre placas. Tá joia? Vamos voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês então o seguinte. Cara, essa capacitância, ela pode ser calculada, ela pode ser determinada pela geometria do seu capacitor. Tá ok? Então, eu vou depender aqui do quê? Da área das placas e inversamente proporcional à distância entre essas placas. Quanto mais próximas as placas, maior a capacidade de armazenamento. Quanto mais próxima, maior o poder de indução entre as placas. Então, quanto mais próximo, maior a capacidade de armazenamento. Da mesma forma, quanto maior for as placas, quanto maior a área das placas, maior a capacidade de armazenamento. Mais carga pode existir entre as placas. Legal? Então, moçada, os capacitores, eles têm aí 2 equações que nós podemos trabalhar para desenvolver a ideia. Primeira equação, relaciona então carga e DDP. A equação que a gente chama de QQ, certo? QQ, tá aí lá. Q, quantidade de carga, igual a C, capacitância, vezes DDP. E a segunda equação que te diz o quê? Como que eu calculo a capacitância? Pela geometria do capacitor, pela área das placas e pela distância entre elas. A letra Epsilonzinho está ali no meio, é o dielétrico, o material isolante que está sendo utilizado. Ok? Muito bem, galera. Capacitores, elemento de circuito capaz de armazenar carga elétrica. Joia? Valeu, galera!